Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vasco da Gama nessa segunda-feira amarga. Foi difícil dormir ontem, foi difícil, eu tive até que tomar um remedinho para dormir porque a cabeça não parava de doer, enfim. Ontem foi um dia tenso, mas hoje começando uma nova semana, a gente sabe que é muito difícil o Vasco escapar do rebaixamento, a gente já tem que se preparar para o pior, porque realmente é muito difícil. O Vasco se colocou numa situação muito complicada no campeonato, mas ainda faltam 2 jogos. Domingo tem o jogo contra o Corinthians, o Vasco está aí 1 ponto atrás do Bahia, e enfim, não dá, por mais que a gente externamente a gente fala que não acredita mais, que não dá mais, lá dentro ainda tem aquele fundinho de esperança. Enquanto houver 1% de chance, enquanto não tiver escapado matematicamente, é claro que o torcedor lá no fundo, por mais que fale que não, ainda vai ter esperança de escapar aí do rebaixamento. Uma situação muito triste que o Vasco se meteu. A partida de ontem foi muito triste, foi muito decepcionante. Teve o golpe de misericórdia, né, o roteiro para fazer ficar ainda mais triste, que foi o pênalti perdido pelo Germancano, que é o nosso artilheiro, a nossa maior esperança de gol, talvez ali um dos únicos jogadores que serão poupados pela torcida em caso de rebaixamento, ele, Benítez, mas enfim, já foi, não tem como a gente voltar no tempo, mas essa partida contra o Internacional ainda vai render muita polêmica, porque teve a história do primeiro gol do Internacional, né, que alegaram que o VAR estava descalibrado, com as linhas descalibradas, que o VAR não funcionou e por isso o gol do Inter foi validado. O que valeu foi a decisão de campo num lance ali que aparentemente, a gente vendo a olho nu, parece que estava em posição irregular o atleta do Internacional. Mas estando em posição irregular ou não, é sem cabimento uma partida de Campeonato Brasileiro da 36ª rodada, que decide título, que decide rebaixamento, ela aconteça com o VAR sem funcionar corretamente. Então isso vai dar muito pano para manga, né? Interessa a muitos times esse jogo, interessa ao Flamengo, que está disputando o título com o Internacional, interessa ao Bahia, interessa ao Fortaleza, interessa ao Goiás, interessa ao Sport Recife, há vários times que estão na luta contra o rebaixamento. Então é uma irresponsabilidade muito grande da dona CBF e do Gaciba, de toda a comissão de arbitragem, de numa partida dessa importância o VAR simplesmente está descalibrado. E ontem mesmo, após a partida, o Alexandre Pássaro, diretor executivo do Vasco, confirmou que o Vasco vai até o STJD pedir a anulação da partida. Eu vou colocar aqui um trecho do que disse o Alexandre Pássaro na coletiva, mas antes vou dar uma contextualizada também, pegar algumas outras declarações. Primeiro, é importante frisar que não foi só nesse jogo que o Vasco foi prejudicado pela arbitragem, né? O Vasco vem sendo prejudicado sistematicamente nesse campeonato por conta do VAR, por conta de decisões equivocadas, né? De que o juiz vai lá, vê uma coisa e sempre a decisão é sempre contrária ao Vasco. Foi assim contra o Curitiba no primeiro turno, foi assim contra o Bahia recentemente, mas no jogo de ontem é algo mais grave, né? É algo que o VAR não funcionou, o VAR não estava funcionando. E isso mexe com a isonomia do campeonato, né? Porque, enfim, como você tem uma rodada que 9 jogos o VAR está funcionando e em um jogo o VAR não funciona corretamente. É como se os times não entrassem em igualdade de condições para competir. Então, esse argumento é válido. E aqui isso não anula o fato do time ser ruim, do time ser uma merda, do time ser covarde, do time ser omisso, desse time que não merece vestir a camisa do Vasco. Esses jogadores merecem ser rebaixados, esses jogadores aí merecem a 2ª divisão, a instituição Vasco não, nós torcedores não, o clube, os funcionários não, o Vasco é muito grande, não merece cair de novo. Esses jogadores vagabundos, eles merecem ser rebaixados, mas isso é um assunto à parte. O vídeo de hoje a gente fala aqui do VAR. Então, primeiro vou ler aqui o que disse o Danilo Bento, VP de comunicação do Vasco, e depois a gente coloca também o que disse o Alexandre Pássaro. Abre aspas para Danilo Bento. O que ocorreu hoje é uma afronta e um desrespeito ao Vasco, que macula todo o campeonato. O mínimo que podemos fazer hoje é solicitar formalmente a anulação da partida, ainda mais com imagens mostrando que provavelmente o gol foi irregular mesmo.
Os erros claros nos últimos jogos e marcações polêmicas em jogos que afetam diretamente o nosso time mostram uma estranha tendência, confirmada pela discrepância de vezes que o VAR atuou contra o Vasco em comparações com outros times. Os erros, quando são rotineiros, geram isso. Então o VP de comunicação do Vasco garantiu que o Vasco vai buscar aí no STJD, e o presidente do clube, Jorge Salgado, também postou no Twitter, eu vou colocar aqui o trechinho final do que ele disse, dizendo que vai buscar na Justiça Desportiva. Estou acionando a CBF por telefone hoje para uma reunião definitiva. Vamos requerer na Justiça Desportiva a anulação desse jogo. Independente das ações, a equipe segue focada na briga pela permanência na Série A. Vamos lutar até o fim e alcançar os nossos objetivos. Bom, vamos ouvir então o que disse também o Alexandre Pássaro, logo depois ali no calor da partida, né? Ele assumiu ali a coletiva e deu um pronunciamento. Vou colocar um trechinho aqui rapidinho. O Vasco vai à CBF para ouvir as gravações de novo, para ver as imagens de novo, como nós fomos e ouvimos que esse lance foi inconclusivo, que aquele realmente deveria ter sido, que esse interpretativo tem sempre uma justificativa. Sempre uma justificativa, enquanto o que foi vendido para a gente, que era 100% de acerto, 100% de acerto, que ia acabar com a injustiça do futebol, não acabou. Não acabou. Então, nós vamos sim à CBF para pegar esse material assim que possível, e dentro de 48 horas, o nosso departamento jurídico vai entrar com um pedido de anulação da partida no STJD, para que dentro do STJD, que é uma entidade séria e responsável, a gente possa apurar o que aconteceu. Então, o que a gente quer é ter resposta, a gente não quer transferir responsabilidade. A gente sabe o nosso objetivo de manter o Vasco na primeira divisão, mas não só em prol do Vasco, mas em prol do Campeonato Brasileiro. Isso é uma coisa que não pode prosperar. Não pode. E eu fico muito feliz, porque um pouco antes aqui a assessoria estava nos passando, que toda a imprensa esteja dizendo a mesma coisa. Porque a imprensa está vendo o que está acontecendo. A imprensa está revoltada, está dizendo que a arbitragem ou o VAR é o pior ator do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro. Então, registra-se aqui o que nós vamos fazer, registra-se o que aconteceu previamente ao jogo, pedir para tirar uma câmera, porque a gente podia ter alguma imagem que fosse contra, e registra-se que a gente fica muito decepcionado, muito entristecido sobre isso que está acontecendo, e espera, de verdade, que isso possa ser apurado da mesma forma que foi. Não depois do jogo, não antes, não traçando uma linha agora, que isso possa ser apurado da forma que as coisas aconteceram, se o VAR já estava descalibrado antes do jogo e por isso eles pediram para tirar a câmera, enfim. Nós vamos apurar, nós vamos brigar e nós vamos entender o que aconteceu. Nós não queremos os 3 pontos do jogo de hoje que a gente conquistou 0. O que a gente quer é a oportunidade que todos os times do campeonato têm. A oportunidade de se usar o VAR, de se ter a linha e de, segundo a comissão de arbitragem, o presidente da comissão de arbitragem, que essa ferramenta funcione como uma justiceira do futebol e que ia acabar todas as injustiças. Tá aí a declaração do Alexandre Pássaro. E, bom, sempre que tem essa coisa de pedir anulação de jogo, de vai recorrer no STJD, sempre tem assim um ar de que não vai dar em nada, de que é choro, de que não adianta, de que é muito difícil mudar uma decisão. Só que nunca aconteceu o que aconteceu ontem, né? De o VAR não estar funcionando. Então, vou até colocar aqui depois um trecho do que disse um jornalista da Band. O Alex Miller, jornalista da Band Esportes, ele tentou explicar, né, que isso não depende da CBF, isso depende do STJD, é uma coisa que vai ser, se o Vasco realmente for à frente, levar e avançar para o STJD pode sim exigir a anulação da partida. Mesmo a CBF, óbvio que vai ser contra, vai tentar justificar, enfim, a gente sabe que a CBF vai tentar melar isso de toda forma, mas é uma coisa que, juridicamente, o Vasco pode sim conseguir a anulação da partida. Veja o que disse o Alex Miller, que conversou com advogados da área. Eu mantive contato agora há pouco com 2 advogados especialistas em direito desportivo, o Dr. Thiago Elias, o Dr. Márcio Sturmhobel, que são advogados que eu conheço, que militam na área desportiva, e eles falaram que esse processo que o Vasco está movendo não é para ser levado como chacota, como muita gente está fazendo, não. Que tem embasamento e tem material que se o tribunal, se o STJD levar a sério
por mais que a gente possa encarar como algo que não, imagina que a CBF jamais vai admitir a CBF não tem nada a ver com isso, é tribunal, é algo do direito, e que se esse material for analisado pelos auditores lá, tem embasamento jurídico sim para anular o jogo. Então é isso, meu amigo, isso vai dar pano para manga ainda. O Vasco já disse que vai no STJD pedir essa anulação da partida. Enfim, eu sinceramente não acredito que vai dar em alguma coisa, sendo bem sincero, mas eu acho que o Vasco tem que reclamar. Foi prejudicado, tem que reclamar. Não pode acontecer o que aconteceu e ficar calado. Então, enfim, pede anulação, provavelmente não vai dar em nada, mas pelo menos eu acho que quando o STJD aceita pelo menos a denúncia, o jogo já fica subjúdice, então já dá pelo menos um sustinho ali na CBF. Então vamos, é o que resta, né? Faltam aí 2 rodadas e é tentar focar essas forças aí nesses 2 jogos para acontecer o milagre. Vamos esperar o milagre de Itaquera, não tem outra solução. Tamo junto, um abraço, saudações vascaínas, deixa o like, se inscreva, até a próxima, fui!